Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Tributário. Eu sou a professora Francis e hoje nós estudaremos os institutos da evasão, da elisão e da elusão fiscal. Por fim, estudaremos os sujeitos da obrigação tributária. Bom, você sabe a diferença entre evasão, elisão e elusão fiscal? Então, é simples a diferença. A evasão ela é um comportamento proibido no ordenamento jurídico tributário, ou seja, a pessoa pretendendo fugir da tributação ou pretendendo uma tributação menor, ela adota comportamentos proibidos, comportamentos errados. Isso é a evasão. Já a elisão, ela se presta à mesma coisa, né? Ela se presta a pessoa conseguir uma tributação menor. O objetivo da elisão fiscal é justamente conseguir uma carga tributária menor. Só que é um comportamento permitido no ordenamento jurídico. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil isso. Algumas empresas, elas podem optar pelo simples, pela tributação via simples, ou não, podem optar em ficar com a tributação normal. O que essas empresas fazem, então? Elas realizam um estudo para verificar qual das opções é mais viável economicamente, né? Em qual delas haverá menor incidência tributária. E quando ela opta por essa de menor incidência tributária, ela está tendo um comportamento elisivo. Contudo, a elisão ela é permitida, ao contrário da evasão. Na evasão, o sujeito adota comportamentos proibidos. Imagine que a pessoa, essa mesma empresa, não poderia ser optante pelo simples, porque não preenche os requisitos legais. E ainda assim, o sujeito forjasse documentos, forjasse uma situação para poder ser optante do simples. Ao fazer isso, ele está se evadindo, está cometendo um comportamento que é chamado de evasão fiscal e que é, portanto, proibido. Então, a grande diferença entre evasão e elisão é que a evasão ela é proibida, enquanto a elisão é decorrente do chamado planejamento tributário e, portanto, é permitida. Existe ainda a elusão. A elusão ela é chamada de abuso das formas. Ou seja, o sujeito utiliza de uma possibilidade real, de uma possibilidade legal, mas ele utiliza de forma errada e por isso o comportamento dele também não é correto. Um exemplo pode esclarecer melhor. Vamos à leitura do artigo 156, parágrafo 2º da Constituição. Diz lá: o imposto previsto no inciso 2 não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Nós já estudamos esse dispositivo quando estudamos o ITBI, Imposto Municipal, que incide sobre a transferência de bens imóveis. Pois bem, essa aqui é uma imunidade. Então, diz mais ou menos o seguinte: quando há incorporação de patrimônio de uma pessoa física para uma jurídica ou o contrário, não incidirá o ITBI, é uma imunidade. Como a gente está falando de elusão fiscal, a elusão significa, disse para vocês há pouco, o abuso das formas. O sujeito utiliza de uma forma permitida de maneira incorreta. Então, imagine o seguinte: eu tenho uma casa e quero vender para você. Você também quer comprar essa casa. Mas nós não queremos pagar o ITBI. Então, a minha casa custa, quero vender para você a 200 mil, você concordou em pagar 200 mil reais, estamos certos, mas não queremos pagar o ITBI. O que a gente faz, então? Nós usamos da elusão, nós abusamos da forma. Sabendo aí que existe essa imunidade, nós pegamos e montamos uma empresa e lá no contrato social da nossa empresa fica estipulado que o capital social da nossa empresa é de 400 mil reais. Você vai integralizar 200 mil da sua parte em dinheiro e eu integralizo o imóvel. Essa empresa foi legalmente constituída direitinho, do jeito que manda a lei. Daqui a alguns meses, nós desfazemos essa empresa, damos baixa nela e
no acordo de extinção, fica certo que você ficará com a casa e eu com os R$200.000. Na verdade, o que nós fizemos? Criamos uma empresa falsa, né, uma empresa que não é real, por mais que tenhamos utilizado os mecanismos legais, essa empresa não é real, ela não existe, para nos furtar do pagamento do ITBI. Nós, na verdade, fingimos que tínhamos um negócio jurídico, né, que tínhamos uma empresa, para esconder o real negócio jurídico, que era compra e venda, e nos furtar do pagamento do ITBI. Esse comportamento é errado e o Código Tributário Nacional traz regra a esse respeito. Vejamos, parágrafo único do artigo 116. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então, aqui, ó, o que está dizendo? Que esse negócio jurídico que eu fiz com você, que na verdade é um negócio, é uma simulação de um negócio jurídico, porque nunca houve de fato a intenção e nem mesmo uma empresa, né? Esse negócio pode ser desconsiderado. Quando a autoridade administrativa ela desconsidera isso, significa que ela vai fingir que não existiu empresa nenhuma, ela vai entender que houve sim um contrato de compra e venda e, portanto, ela vai cobrar o ITBI dessa transação. Tá? Essa norma do parágrafo único do artigo 116 do CTN, ela é chamada de norma geral anti-elisão. E aí tem uma imprecisão do legislador, porque o correto não é a elisão. A elisão, como eu disse para vocês, é um instituto permitido, decorre do planejamento tributário, ocorre quando o sujeito analisa alguns caminhos legais, alguns caminhos permitidos e opta por aquele caminho de menor incidência tributária. Se ela é permitida, por que eu precisaria de uma norma anti ela, para combatê-la? Não tem essa necessidade. Como vocês podem perceber da leitura desse dispositivo na tela, o que acontece aqui é uma norma geral anti-elusão. O que o legislador quis, na verdade, foi proibir, foi coibir a elusão, inclusive conferindo poderes para a autoridade administrativa desconsiderar o negócio feito com base em simulação para fugir da obrigação tributária. Então, percebam, evasão é proibido, né? A evasão o sujeito se utiliza para se furtar da carga tributária como um todo ou simplesmente conseguir uma incidência menor. A elisão é permitida, tá? Decorre do planejamento tributário, e a elusão é chamado abuso das formas. O sujeito utiliza de uma forma permitida para conseguir algo, para conseguir uma incidência menor ou até mesmo fugir da tributação, porém ele usa aí de simulação, ele acaba tendo um comportamento errado, abusando de uma forma legalmente prevista. Portanto, essa norma é anti-elusão. Ela visa, então, conferir poderes para a autoridade administrativa para desconsiderar esses negócios simulados e, sim, promover a tributação. Tendo entendido isso, vamos ver os sujeitos da obrigação tributária? Bom, em aula anterior eu disse para vocês que a obrigação tributária é o vínculo subjetivo, ou melhor, é o vínculo jurídico que une o fisco ao sujeito passivo. Na aula de hoje, nós vamos ver que o fisco aí é, na verdade, quando eu disse isso, o fisco é quem, na verdade? É o sujeito ativo da obrigação tributária. Então, acompanhe aqui. Sujeito ativo está descrito lá no artigo 119 do CTN. Diz lá, sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu cumprimento. Em uma aula, nós chegamos a ver a diferença entre competência e capacidade. Competência, então, é a atribuição constitucional, ou seja, é quando a Constituição diz que determinada pessoa jurídica de direito público pode instituir determinado tributo. Isso é competência. Ela é indelegável, não pode ser passada para um outro. Já a capacidade tributária é o quê? É uma delegação, ou seja, é quando o ente competente delega a função de fiscalizar, cobrar e executar leis para outro ente. Então, o que ele delega, na verdade, é a função administrativa.
Aqui, quando a gente fala de sujeito ativo, o CTN define como sujeito ativo aquele que tem competência. Então, por exemplo, a Constituição diz que os municípios são competentes para instituir o IPTU. Portanto, são os municípios que são competentes para sua instituição, ou seja, os municípios é que são sujeito ativo do IPTU, tá? E pessoa jurídica de direito privado pode ser sujeito ativo? Como vocês bem veem, aqui o artigo 119 do CTN deixa claro que precisa ser pessoa jurídica de direito público, o que em tese exclui a possibilidade de uma pessoa jurídica de direito privado ser sujeito ativo. Acontece que o STJ já decidiu de forma diferente em um caso específico. Isso está, inclusive, sumulado. Vamos à leitura da súmula? Está lá. Súmula 396 do STJ. A Confederação Nacional da Agricultura tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural. Isso significa que o STJ entendeu que a Confederação Nacional da Agricultura é, então, ente competente para a cobrança da contribuição sindical rural. É, portanto, sujeito ativo. Esse é um entendimento, tá? Doutrina, jurisprudência, em sua maioria, são unânimes ao afirmar que a regra é que somente pessoas jurídicas de direito público sejam sujeitos ativos da obrigação tributária. Tá? Nesse caso específico, existe essa súmula autorizando a Confederação Nacional da Agricultura, que é uma entidade privada, a ser também sujeito ativo. Guarde bem isso porque, se porventura no seu concurso cobrarem a súmula, você já sabe. Mas a regra é que somente pessoa jurídica de direito público seja sujeito ativo da obrigação tributária. Bom, existe casos de inovação subjetiva. O que é isso? É quando há alteração do sujeito da obrigação tributária, alteração posterior. Pode haver essa alteração quando se trata de sujeito ativo? Pode, em um caso. Está lá no artigo 120 do CTN. Vamos à leitura. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se constituir pelo desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Isso acontece, então, quando eu tenho desmembramento para formar um outro estado, para formar um outro município. Imagine que você morava no estado do Mato Grosso, antes da divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Você tinha um carro, portanto, você realizava o fato gerador do IPVA. Você pagava o IPVA para o Mato Grosso. Ele era sujeito ativo. Quando houve o desmembramento, suponha-se que o local onde você vivia ficou pertencente ao Mato Grosso do Sul. Suponha-se que você morava em Três Lagoas, por exemplo. Então, o IPVA que você devia antes para o Mato Grosso, agora você passa a dever para o Mato Grosso do Sul. É caso, então, de inovação subjetiva e somente ocorre nos casos de desmembramento territorial com vistas a formar novo estado ou novo município. Entendido? Vamos ver, então, o sujeito passivo da obrigação tributária? Está lá descrito no artigo 121 do CTN. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Então, a primeira regra que a gente tem aqui no caput do artigo 121 é que, se a obrigação é principal, se a obrigação tributária é principal, o sujeito passivo, ele é, então, aquela pessoa que está obrigada a pagar o tributo ou pagar a penalidade pecuniária. Então, lembre o seguinte, obrigação tributária principal é aquela obrigação chamada obrigação de dar, porque envolve um pagamento. Ou paga-se o tributo ou paga-se a penalidade. Logo, então, o sujeito ativo só pode ser aquele que a lei obriga ao pagamento, né? Seja da penalidade, seja do tributo. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz se, e aqui está uma importante definição para vocês guardarem. É muito comum
vocês ouvirem falar, sujeito é contribuinte, eu sou contribuinte, e não parar para perceber a distinção entre contribuinte e responsável. Então, aqui o CTN esclarece bem didaticamente essa questão. Então, sujeito passivo da obrigação principal de ser contribuinte quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Logo, o que eu extraio disso? Só é contribuinte aquele que realiza o fato gerador. Se eu me torno proprietária de um imóvel territorial urbano, eu então sou contribuinte do IPTU. Eu possuo relação pessoal e direta com o fato gerador, que é a propriedade de um imóvel territorial urbano, né? Existe, contudo, uma distinção aí entre contribuinte de fato e de direito, que é importante que vocês conheçam. Contribuinte de fato é aquele contribuinte que, embora não tenha realizado o fato gerador, ele arca com o ônus econômico dessa realização. Enquanto que o contribuinte de direito é aquele que realizou o fato gerador, mas não arcará com o ônus econômico. Um exemplo esclarece bem. Você vai ao supermercado e compra, compra lá vários cadernos para estudar. Quando você compra o caderno, quem realizou o fato gerador do ICMS? O supermercado, porque é ele quem promove a saída da mercadoria. Mas quem de fato pagou o ICMS? Você, o consumidor. Então, o supermercado é o contribuinte de direito e você é o contribuinte de fato. Ele realizou o fato gerador, você arcou com o ônus econômico, tá? Então, contribuinte é aquele que realiza o fato gerador, que tem como fato gerador uma relação pessoal e direta. Pode ser de fato, se não realiza o fato gerador, mas arca com o ônus econômico. Bom, além do contribuinte, eu tenho ainda como sujeito passivo da obrigação principal o responsável. O responsável, o CTN diz, que é responsável quando se revestir a condição de sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Ou seja, o responsável é aquele que não é contribuinte, ele não tem essa qualidade. Se ele não é contribuinte, ele não realizou o fato gerador, ele não possui relação pessoal e direta com o fato gerador. Mas a lei diz expressamente que essa determinada pessoa é responsável tributário. Deixei grifado, inclusive, a palavra lei para vocês aqui. Mas é qualquer pessoa que a lei pode dizer, olha, fulano agora se torna responsável pelos tributos de ciclano? É qualquer pessoa? Não. Existe uma regra para isso. A lei só pode escolher alguém para ser responsável, ou melhor, só pode atribuir a responsabilidade tributária para alguém se ele tem uma relação com o fato gerador. Porém, essa relação não pode ser direta e pessoal, mas tem que ter algum tipo de relação, como, por exemplo, uma relação indireta. Esse entendimento que eu estou passando para vocês agora, ele tem como base o artigo 128, que diz lá, sem prejuízo do disposto nesse capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento. Então, pelo 128, a gente verifica, a análise conjunta do 121 com 128, a gente verifica que é necessário que a lei escolha alguém que tenha algum tipo de relação com o fato gerador. Então, imagine o seguinte, você trabalha em uma determinada empresa e todo mês você obtém salário. Se você obtém salário, você obtém renda. Portanto, você realiza o fato gerador do imposto de renda. Você é contribuinte. Mas todo mês você verifica no seu contra-cheque ou olerite que há um desconto do imposto de renda. Por quê? A lei atribuiu ao teu empregador a função de responsável. Então, ele recolhe de você, ele retém e repassa para a Receita Federal. Portanto, aí, a empresa, ela não realiza o fato gerador. O teu empregador não realizou o fato gerador, mas ele tem uma relação, porque é ele quem te paga. Então, ele é responsável tributário. Bom,
Dando continuidade, artigo 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto. Bom, a gente viu lá então que da obrigação principal é sujeito passivo, ou o contribuinte ou o responsável. Aqui, quem é sujeito passivo da obrigação acessória? Lembrando que a obrigação acessória é aquela obrigação de fazer ou não fazer, né? Por exemplo, escriturar livros, né? É aquela pessoa obrigada a prestações positivas ou negativas pela lei, a lei obriga. Então aqui, quem é sujeito passivo é a pessoa que a lei disse que deve, então, adotar essas prestações positivas ou negativas. Agora imagine uma coisa, imagine que você alugue uma casa. Aí você alugou a casa e no contrato de locação, o proprietário colocou que você é responsável pelo pagamento do IPTU. Vocês firmaram, na verdade, um contrato. O contrato é convenção particular. Nesse contrato, você ficou obrigado, além do pagamento do IPTU, também ao pagamento dos aluguéis, etc. e tal. Bom, isso muda o sujeito passivo? Faz com que você seja sujeito passivo do IPTU e não o proprietário da casa? Não, não muda. Tá? Para o fisco, quem é que é o contribuinte? É aquela pessoa que tem relação pessoal e direta com o fato gerador, quem a realiza. Portanto, o contribuinte será o proprietário da casa. Mas você se obrigou ao pagamento e você não pagou o IPTU. De quem é que o fisco municipal vai cobrar? Do proprietário da casa. Por quê? Porque convenções particulares não podem ser opostas ao fisco. Essa é a regra do artigo 123, que diz: salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias. E aí você me diz, poxa, mas então como é que faz? O proprietário vai ter que pagar, mesmo tendo um contrato dizendo que era o inquilino quem deveria pagar? Sim, perante o fisco ele tem que pagar sim. Essa convenção, esse contrato particular não pode ser oposto contra o fisco. O que pode, então, o proprietário fazer é, no juízo civil, executar esse contrato, né, pedindo aí o regresso do que ele pagou na seara tributária, certo? Bom, entendido a matéria de hoje, vamos ver como ela é cobrada nos concursos? Então, tá lá. Concurso do TCE de Minas Gerais, auditor conselheiro. Analise o caso hipotético a seguir. Rafael locou um imóvel em janeiro de 2014 para residir na cidade X, consistindo no apartamento número 103 do edifício ABC, em que mora atualmente, na condição de locatário. O mesmo imóvel foi locado no período de 2010 a 2013 a julho. A proprietária do imóvel é a senhora Letícia, que adquiriu a propriedade em 1992 e até a presente data mantém o imóvel locando-o a diversos interessados desde a década de 90. Por orientação do seu advogado, Dr. Hugo, a senhora Letícia sempre exigiu que nos contratos de locação do referido imóvel constasse cláusula expressa, na qual se atribuía a responsabilidade pelo pagamento das tarifas de água e luz, do condomínio e do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana aos locatários, eximindo-se a proprietária de arcar com tais valores. O Dr. Hugo figurou inclusive como testemunha nos contratos celebrados. Na última semana, foi entregue comunicação aviada pelo município X, informando a existência de débito de IPTU do ano de 2013, indicando que o imposto havia sido inscrito em dívida ativa e que seria ajuizada a correspondente execução fiscal para a cobrança do crédito tributário municipal. Considerando os dados apresentados, assinale a alternativa correta. Bom, até antes de nós analisarmos as alternativas, vamos lembrar o que eu acabei de falar por último? Convenções particulares, segundo o artigo 123 do CTN, não podem ser opostas ao fisco. Portanto, nesse caso aqui, quem é o contribuinte? A senhora Letícia. É ela quem é proprietária. De quem é que o fisco vai cobrar? Quem é que o fisco vai demandar? Ela mesma. Então, vamos às alternativas. A. O município deverá ajuizar a ação de execução fiscal em face de Júlio? Não. Júlio não é contribuinte. O município deverá ajuizar a ação de execução em face de Rafael? Também não. O município deverá ajuizar a execução em face de Hugo? Muito menos do advogado, né? Que relação ele tem aqui?
O município deverá ajuizar a execução fiscal em face do condomínio? Também não, só nos sobrou a alternativa E. O município deverá ajuizar a execução fiscal em face de Letícia. Por quê? Porque é ela quem realiza o fato gerador, é ela que é contribuinte. Se ela quiser receber do locatário dela depois, o que é que ela tem que fazer? Entrar com uma ação civil. Mais uma questão, então, para fixar melhor o conhecimento. Cargo de advogado, tá lá. Nos termos do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo da obrigação principal, quando, sem revestir a condição de contribuinte, tem sua obrigação decorrente de disposição expressa de lei, é denominado. Bom, aqui nós vimos que o sujeito passivo da obrigação tributária ele é dividido entre contribuinte, quando tem relação pessoal e direta com o fato gerador, e responsável, quando, embora não seja o contribuinte, ou seja, embora não tenha relação pessoal e direta com o fato gerador, a lei o indica, a lei determina que ele ocupe essa posição, né? Determina que ele tenha essa responsabilidade. Então, a questão está dizendo justamente que sujeito passivo da obrigação principal, sem ser contribuinte, ou seja, sem ter relação pessoal e direta com o fato gerador, tem sua obrigação decorrente de disposição expressa de lei. Quem é, então? É o responsável. Então, aqui, A, substituto tributário. Não. B, agente tributário. Também não. C, substituto por derivação. Sinceramente, nem conheço esse instituto em direito tributário. D, sucessor por derivação. Idem. Eu só tenho o quê? Responsável aqui na letra E. Encerramos assim mais uma aula de direito tributário. Espero que tenham gostado. Boa sorte nos estudos e muito sucesso. Até a próxima!